dia mais uma vez a todos e a todas. Quero primeiro cumprimentar e agradecer o Marco Barone pelo convite, cumprimento todos os membros da mesa na pessoa do Eduardo Macário, cumprimento também os meus colegas da agência, Cátia Aldi. Não, eu não vou apresentar, não, eu vou só falar. Obrigado. Cátia Aldi e a Ana Cavalcante. Primeira vez que eu participo do fórum, estou muito feliz em estar aqui. Eu fiquei feliz com as falas, feliz com a composição dos participantes, uma composição intersetorial. O Marco Barone fez uma apresentação no início falando das relações intersetoriais. Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para uma necessidade de um pacto intersetorial. Não existem duas saúdes. A saúde é única, seja no sistema público, seja no sistema suplementar, privado, é única. Não existe uma doença crônica no SUS e não existe uma doença crônica na saúde suplementar. Então, essa integração entre a saúde suplementar e a saúde pública é cada vez maior. Inclusive, isso é um item da nossa agenda regulatória e o país está caminhando para isso. A própria discussão da RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde, de se unificar dados de saúde de todos os brasileiros em um único repositório. A agência tem esse compromisso, tem esse papel de passar as informações da produção assistencial na saúde suplementar. A diretoria a qual hoje eu sou responsável é responsável pela TIS, que é a troca de informação suplementar no setor. Então, existe um decreto presidencial em que definiu o conjunto mínimo de dados que a gente precisa passar para o Ministério para se formar essa grande rede. Processo de corporação, o professor Vecina falou bastante. A gente teve uma série de alterações, aí eu vou falar mais agora no âmbito da saúde suplementar, falando um pouco mais da ANS. Em 2018, a gente normatizou esse processo de incorporação em tecnologia. Até 2018, o processo de incorporação da agência eram feitos por diretrizes, mas diretrizes que eram definidas em notas técnicas. A gente não tinha um processo normativo. Então, em 2018, a gente fez a resolução normativa 437, salvo engano, e, a partir dessa norma, a gente definiu prazos para se incorporar. Tinha uma janela extensa, de 2 anos, a cada 2 anos era aberta essa janela para que houvessem as submissões, mas houve um avanço também no processo de análise. Nesse momento, a gente passa a não contratar, mas ter parcerias com pareceristas independentes. A gente fez uma série de acordos de cooperação com universidades públicas, lá no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Núcleo de Avaliação e Tecnologia. A gente fez também parcerias no âmbito do PROAD, por exemplo, os antineoplásicos que ainda não tinham sido avaliados pela Conitec, a gente avaliava, e depois a Conitec só fazia avaliação de impacto orçamentário e a agência fazia a sua avaliação econômica e também orçamentária. E foram feitas várias contratações, acordos para que esse primeiro rol, já nesse novo regramento, saísse. Foram em torno de 100 pareceres com pareceristas independentes. Logo depois, nesse processo, em 2020, teve um projeto de lei do senador Regufe, em que se questionava, não se questionava, mas a proposta daquele PL era que se reduzisse esse prazo de incorporação para os antineoplásicos, para que se reduzisse para 180 dias esse processo de incorporação. A agência entendia que esse prazo de 2 anos para se incorporar era um prazo muito longo, isso a gente entendia e já vinha trabalhando para reduzir. Logo em seguida, a gente editou uma outra norma reduzindo esse prazo. Algumas incorporações a gente conseguia fazer em até 180 dias. E logo depois veio todo esse debate sobre, o professor Vecina falou, sobre o rol da agência, se o rol é taxativo, se o rol é exemplificativo. Para a gente, ele é um rol mínimo.
E aí, falando um pouco da necessidade de se ampliar o debate intersetorial, porque quando a gente... Estava até no meu slide, não quis abrir, mas quando a gente olha a finalidade, a missão institucional, a nossa competência institucional definida em lei, a agência tem a competência de regular as operadoras de plano de saúde, inclusive nas suas relações com os prestadores e os consumidores. Mas quando a gente olha a cadeia produtiva da saúde suplementar, a gente tem uma série de atores que fazem parte dessa cadeia produtiva e que, de alguma forma, tem poder de alterar alguns encaminhamentos. O maior exemplo que eu dou aqui, poder judiciário e o poder legislativo, o Congresso. Logo após esse PL do senador Regu Filho, acabou não sendo sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, veio uma medida provisória que mudou um pouco o texto. A discussão inicial era sobre os antineoplásicos e essa medida provisória ela ampliou para todas as tecnologias em saúde. Houve uma ampliação e também voltando à discussão de redução de prazo de incorporação. 120 dias para os antineoplásicos e 180 dias para as demais tecnologias. Teve a decisão no STJ, acho que a maior parte aqui deve ter acompanhado essa discussão do rol taxativo e exemplificativo. Um voto do ministro Luiz Salomão definiu o rol da agência como um rol taxativo, mas abrindo algumas exceções, algumas excepcionalidades. Aquilo que não estivesse no rol da agência tinha todo um requisito, umas diretrizes mínimas a serem observadas para que o médico pudesse prescrever. Uma semana depois, foi um processo até muito rápido, essa discussão foi para o Congresso Nacional. Uma primeira alteração do marco legal, o marco legal dos planos de saúde, a Lei 9656. A gente, ano passado, teve duas alterações muito significativas nesse processo. A primeira foi a Lei 14.307, que reduziu esses prazos de incorporação e trouxe outras alterações importantes. Por exemplo, aquilo que tivesse recomendação positiva da Conitec, a agência teria que incorporar em 60 dias, que foi o caso do Zolgensma. Faço até parte de um grupo em que várias pessoas fizeram até uma crítica à agência por causa dessa incorporação, em razão do valor do medicamento. Mas ali foi o cúmplice, a lei determinou. Parecer favorável da Conitec, a agência tem 60 dias para incorporar. E muito do que a gente tem feito nesse último ano, quase que mensalmente, a gente faz uma reunião colegiada extraordinária para fazer incorporações de tecnologias que estão sendo incorporadas na Conitec. Logo depois teve uma segunda alteração, que essa foi a definição pelo Congresso Nacional de que o rol, de fato, era exemplificativo, que foi a Lei 14.454. Essa lei manteve o processo de incorporação feito pela agência, continua o processo, as tecnologias são submetidas à agência, a agência tem um prazo para fazer essa incorporação. Aquilo que ela não incorpora, a gente tem que fazer todo um processo de participação social. O professor Vicena falou da necessidade de se fazer esse processo de participação social. A gente é obrigado a fazer isso por força legal. Em 2018, veio uma lei que a gente chamou de Lei Geral das Agências Reguladoras. Hoje a gente tem 11 agências reguladoras no Brasil, a Anvisa, a ANS, a ANEEL, enfim. Essa lei geral estabeleceu regramentos gerais para o funcionamento dessas agências, e um dos dispositivos era a participação social, necessidade de se fazer consultas públicas, audiências públicas, e esse processo de incorporação da agência ele é muito transparente. Tudo que é feito no âmbito da agência está no portal, é público, as gravações das reuniões. E como é que é feito? A discussão desse processo de incorporação é feita no âmbito de um comitê que a gente chama COSaúde, que depois esse termo foi até para o texto da lei, e é debatido com os representantes do setor. No âmbito da saúde suplementar, quando a ANS foi criada, criou-se também uma câmara chamada CANS, que é a Câmara de Saúde Suplementar.
Essa Câmara ela hoje tem uma representação de mais de 50 entidades que representam operadoras, representam prestadores, representam as entidades que representam os médicos, a AMB faz parte, CFM, órgãos de defesa do consumidor participam dessa Câmara, Ministério Público Federal, Defensoria, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPCOM, o Ministério Público do Consumidor faz parte, entre outras entidades, associações vinculadas aos pacientes, entidades que representam os contratantes. É importante também falar, nessa cadeia produtiva, a gente tem um ator importante, que são os contratantes. Então, a gente tem lá a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio. E por que é importante também falar dos contratantes? Porque hoje, na saúde suplementar, a gente está com 50 milhões, em planos médicos hospitalares, 50 milhões e aproximadamente 300 mil beneficiários. Quase 70% desses contratos são contratos coletivos empresariais. Então, a gente tem grandes contratantes, por exemplo, a indústria, 35 milhões de beneficiários são vinculados a esses contratos coletivos empresariais, só a indústria a gente tem em torno de 11 milhões. 18% são contratos individuais e familiares e 12 contratos coletivos por adesão. Então, é importante também trazer essa pauta, mais uma vez, eu vou me referir ao professor Vecina, porque essa discussão das incorporações, ele impacta também naquele que, na ponta, é responsável por pagar, que são os contratantes. Um minuto ali, eu vou correr, mas vou cumprir esse um minuto. A gente tem que envolver os contratantes nesse debate, porque, no final das contas, é ele que paga no coletivo empresarial e a pessoa física quando é um plano individual. Todo esse processo de incorporação tem que ser debatido, porque isso, no final das contas, vai voltar em reajuste. A gente tem um debate grande no Congresso Nacional, com órgãos de defesa do consumidor, sobre os reajustes, mas, no final das contas, o que gera, em grande parte, esse impacto é o processo também de incorporações. Então, eu vou ficar por aqui, mas eu estou à disposição para responder as perguntas. Agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigado.